Beleza? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, hoje vai ser o primeiro episódio da saga de aulas, digamos assim, explicando os estilos de programação, onde eu vou explicar hoje programação orientada a objeto, os seus pilares, os seus conceitos, procedural e orientada a componente, orientada a eventos. Eu vou fazer essas duas juntas, até porque elas são bem parecidas, tanto a questão dos conceitos quanto os pilares, elas meio que se conectam e por isso eu vou gravar elas juntas. Bom, eu peço que vocês prestem bastante atenção na aula, peguem um papel e caneta ou anotem no bloco de notas para vocês poderem estudar um pouquinho mais depois. Bom, fiquem com a aula. Falou! Bom, pessoal, aqui está a apresentação. É, eu vou explicar para vocês tanto o conceito em si de programação orientada a objeto, quanto os seus pilares e como ela é utilizada dentro de um sistema como um todo. Vamos ir aqui para a apresentação. Bom, a primeira coisa, basicamente, é um jeito legal que eu gosto de falar. Tanto a programação orientada a objeto, tanto a procedural quanto as outras, elas funcionam como um estilo. Assim como a gente escreve um texto com estilo drama ou terror ou romance, existem alguns outros estilos, como o poema ou até mesmo uma redação. São jeitos diferentes de se escrever um código, no caso, um texto. Bom, basicamente, a programação orientada a objeto, ela consiste no pilar máximo que é a sua reutilização de componentes, onde fica, de certa forma, mais organizado. É muito mais fácil de manter uma aplicação em questão de da gente fazer a manutenabilidade daquele sistema. E normalmente ela é utilizada em tanto aplicações simples quanto aplicações complexas. Então ela pode ser aplicada no dia a dia como um todo. Que eu meio que já expliquei essa parte, mas assim, um objeto basicamente ele agrupa um conjunto de dados que são os nossos atributos. Os comportamentos podem ser tanto os nossos eventos que vão ser que vão ocorrer dentro da aplicação como um todo. E, bom, um exemplo que eu deixei aqui na apresentação é isso daqui. O objeto aluno, por exemplo, ele tem os atributos nome, idade, matrícula, curso, ano que ele ingressou, ano de conclusão, esse tipo de coisa. E os métodos pode ser as suas menções, se as suas faltas, se ele já realizou uma prova, qual foi a nota dele na prova, esse tipo de coisa. Bom, um exemplo que diferencia um pouco a classe, que a gente vê muito mesmo em Java, e o objeto é que a classe, basicamente, é um modelo a ser seguido dentro, ou seja, é um padrão que normalmente a gente usa dentro de uma aplicação. E, basicamente, o objeto, assim como está escrito aqui, é uma instância de classe, que é meio que uma utilização da classe em si e não a classe. É um método de utilização da classe. O exemplo seria a classe carro. Ela tem diferentes variações de objetos, que é o objeto 1, que pode ser, sei lá, Corolla, não, Corolla seria um atributo, que é um modelo, né? Mas carro 1, carro 2, carro 3, pensa na classe como se fosse uma matriz de coisas e os objetos seriam essas coisas, e cada coisa teria o seu atributo. Bom, os pilares da abstração. Eu não sou lá muito fã do primeiro pilar, até porque eu tenho certa repulsa de abstração no código, mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? O encapsulamento, que consiste em a gente juntar certos
eventos e componentes e a gente juntar tudo em uma coisa só, para a gente poder reutilizar no decorrer do processo de desenvolvimento. A herança, que funciona basicamente o objeto pai, que é o primário, normalmente as classes, os objetos que vêm depois dele, ou as classes que vêm depois dele, conseguem utilizar certos dados, certos atributos que tem dentro da classe pai. Ou seja, é uma reutilização de dados que é herdada de classe para classe. Bom, o polimorfismo, basicamente, o polimorfismo é a capacidade de de objetos de diferentes classes serem tratados de maneiras distintas. Ou seja, eles podem responder à mesma chamada de um método, cada um de uma maneira diferente. Bem legal, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação, que eu saí da apresentação. Tá, bom, abstração. Ok, abstração. A abstração, basicamente, ela consiste, assim como está escrito aqui, em representar apenas os aspectos essenciais de um objeto, ignorando os detalhes desnecessários. Ou seja, você dá detalhe de menos, o que pode, obviamente, deixar lacunas na sua linha de raciocínio, até porque não é porque você sabe o que aquele objeto, aquela variável, aquele evento, aquela função faz ou como ela funciona, que a pessoa que vai ler depois os seus códigos vai ser obrigada a ler. E outra, esse conceito de abstração, ele meio que te obriga a usar comentário no código, o que é algo ridículo. Se o seu código não está claro, quer dizer que ele está errado. Ele não está respondendo, ele não está respeitando os pilares principais do Clean Code, por exemplo, que é tentar evitar ao máximo a utilização de comentários. E a abstração, basicamente, ela deixa essas lacunas de pensamento. Assim como essas lacunas de pensamento normalmente acontecem quando a gente está fazendo uma redação no Enem, por exemplo. Bom, um exemplo aqui é que um sistema bancário, ele precisa saber o saldo do usuário, se ele pode sacar, se ele pode, como depositar, não precisa saber como o dinheiro físico é contado, o que é minimamente suspeito, até porque tem aquele sistema de marcação de nota. E isso pode levar a sérios problemas no futuro. Além de que, esses objetos aqui, eles poderiam ser de diferentes formas. Eles poderiam ser um pouco mais detalhados em questão de nomenclatura mesmo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, o encapsulamento. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Basicamente, o encapsulamento ele vai juntar os dados internos daquele objeto e ele vai conseguir controlar o acesso a eles, fazendo com que eles possam ser usados de diferentes formas, em diferentes lugares, em diferentes ocasiões, de maneira mais segura. E sem depender tanto de toda hora ter que importar 200 classes sempre que vai criar uma nova. É algo muito mais fácil. Um exemplo aqui que eu coloquei é os atributos privados, que eles têm acesso controlado por métodos, os getters e os setters. E, bom, isso é bem útil, é algo muito bom e é realmente muito bom você saber utilizar o encapsulamento quando a gente está tratando de dados sensíveis como um todo, porque isso meio que coloca barreiras, micro barreiras, que podem ajudar a interferir as ações de um atacante no seu sistema, possivelmente. Bom, o polimorfismo, como eu tinha explicado antes, ele permite que o mesmo método tenha um comportamento de diferentes dependendo do objeto. Ou seja, um método ele pode ser usado de diferentes formas, em lugares diferentes, em momentos diferentes, dependendo do objeto. Basicamente é isso. Bom, exemplo, o método calcular salário, o funcionário CLT, ele tem um cálculo diferente do PJ. E o funcionário PJ
também tem um cálculo diferente do CLT. E um funcionário estagiário também teria um cálculo diferente. Basicamente é isso, onde um tipo de método ele pode ser usado em diferentes coisas de diferentes formas. Bom, vamos começar a parte legal agora. Bom, Clean Code na programação orientada a objetos. Uma dica que eu coloquei aqui, que eu acho meio essencial para a questão de organização do teu código. Sempre tem como preferência utilizar classes com nomenclaturas como substantivos e os seus métodos sempre como verbos. Fica algo muito mais semântico e melhora muito a compreensão do seu código. Um exemplo seria a classe processador de pagamento. Seria melhor ali um processador de pagamento, né, para melhorar a concordância. Os métodos poderiam ser processar e validar pagamento, entre outros, como consulta de saldo, esse tipo de coisa. Mas seriam meio que um microserviço ou um método separado dentro de validação de pagamento. Seria um submétodo, digamos assim. Bom, exato, essa classe aqui, fazer pagamento, não faz o menor sentido, e esse método pagamento também fica algo muito vago. Essa questão do que entra na abstração deixa meio que uma lacuna no seu raciocínio ou uma lacuna dentro dos eventos que ocorrem dentro de uma aplicação como um todo. E por isso é sempre bom se atentar no nome das escolhas de variáveis, de funções e de classes. Por isso que muito dev fica demorando tempo pra caramba só para escolher o nome da variável. É normal, tá tudo bem. Bom, resumindo, a programação orientada a objeto basicamente consiste na reutilização de componentes, métodos e classes para melhor organização e manutenabilidade. E você pode, sim, ela tem seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos. E é uma escolha sua utilizar ela dentro da aplicação do sistema. Eu não vou dar minha opinião, meio que já dando, mas eu gosto de variar um pouco. Você não precisa necessariamente só usar POO na sua POO na sua aplicação. Você pode misturar tudo. Em aplicações em React, por exemplo, quando você vai fazer a aplicação inteira em JavaScript, que é lastimável, normalmente é utilizado tanto a programação orientada a objeto quanto a orientada a componente e a eventos. A orientada a componente e a eventos no front e a programação orientada a objeto no back-end. Sempre, sempre, sempre. Se você for para analisar um bom sistema que é utilizado JavaScript puro, digamos assim, sempre vai ser assim, sempre vai seguir essa estrutura e sempre vai ter esse estilo. E, bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês possam ter, que eu possa ter conseguido passar para vocês minimamente a base do conteúdo, para caso vocês queiram se aprofundar mais. Deixem um comentário aqui sobre o que vocês acham que eu deveria aprofundar, um tema legal que vocês gostem. Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Até o próximo vídeo e falou!